Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. No livro de 2 Reis, capítulo 5, a Bíblia nos relata a história de Naamã, general comandante do exército assírio. E na época a Síria dominava praticamente o mundo conhecido. Seria como os Estados Unidos hoje, né? A nação mais forte militarmente, economicamente. Naamã era comandante do exército, mas era leproso. Era um homem valoroso, de grandes feitos, porém leproso, diz a Bíblia, né? O leproso era a doença terrível da época, era a lepra, né? Tinha que se isolar do convívio familiar, não podia ter contato com a esposa, com a família, porque era uma doença transmissível, né? Contagiosa e terrível, né? Não tinha cura. Então Naamã deveria levar uma vida bastante restrita, bastante restringida. E a Síria levou alguns cativos de Israel, porque ela dominava ali o mundo praticamente, né, boa parte do mundo conhecido. Levou alguns cativos de Israel e uma jovem foi trabalhar para a esposa de Naamã, uma jovem israelita, temente a Deus, né? E quando ela soube que o esposo, o seu senhor, esposo marido da sua senhora, né, era leproso, ela falou com a sua senhora, diz, se o meu senhor Naamã estivesse lá em Israel, na presença do profeta Eliseu, e ele o curaria da lepra. A mulher falou para Naamã, aí Naamã comunicou ao rei da Síria. O rei da Síria mandou Naamã reunir uma comitiva com muitos presentes, vestes festivas, muita riqueza, e mandou uma carta e enviou Naamã para o rei de Israel, que era ímpio, não servia a Deus. Não temia a Deus, né? Quando o rei de Israel recebeu a carta, se apavorou, disse, pronto. É mais um pretexto para que a Síria aperte ainda mais os tributos, o domínio sobre nós, né? E Eliseu ficou sabendo, mandou mensagem ao rei de Israel dizendo, envia Naamã a mim aqui, para que saiba que há profeta e há Deus em Israel. E então Naamã foi até a casa de Eliseu. Eliseu, o profeta, não o recebeu. Aparentemente uma grosseria, né? Uma grande autoridade estrangeira, e o profeta não o recebeu pessoalmente, mas enviou o seu moço Geazi, já com a mensagem pronta. O profeta manda lhe dizer que é para o senhor mergulhar, general Naamã, comandante Naamã, é para o senhor mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e a sua pele vai ser restabelecida. Naamã indignou-se muito, ficou muito indignado. E saiu murmurando, saiu reclamando, voltando já para a Síria, dizendo, eu achei que ele ia me receber, que ele ia colocar a mão, o profeta ia colocar a mão no local da lepra, ia invocar o Deus dele, o Deus de Israel, ia fazer uma oração, mas não, nem me recebeu, nem orou por mim. E Naamã saiu muito indignado. Mas tinha ali um sábio junto com Naamã, tinha um soldado, um conselheiro, um capitão, alguém na comitiva ali que era sábio, né? E disse, mas esperou Naamã se acalmar e disse, mas meu senhor, se o profeta lhe pedisse algo difícil, o senhor não faria para ficar curado? E Naamã respondeu, faria. Mas então o que custa mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? Mas o Rio Jordão, um rio barrento, rio... Lá em Damasco, na Síria, capital da Síria, tem os rios Abana e Farfar, de águas limpas, bem melhores, né? O ser humano, né? Guiado pela visão, na carne, né? Na carnal. Mas o Naamã consentiu. Ele precisava daquele milagre, ele estava numa situação deplorável, né? E foi Naamã e mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. E ao final da 7ª vez... isso é uma campanha, tem gente que diz que não tem campanha na vida. Como que não tem? Não foi uma, foram 7 vezes, né? Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, e a sua pele tornou-se como a pele de um bebê, plenamente restabelecida, restaurada, regenerada, reconstituída, sarado ficou Naamã, curado, livre da lepra. Voltou até a casa de Eliseu, muito feliz, muito festivo, muito humilde agora, né? Naamã era orgulhoso, mas
Ofereceu presentes para Eliseu, roupas festivas, ouro, prata, riqueza. Eliseu agradeceu. E disse que Naamã, né, que ficava muito agradecido, mas que não ia querer os presentes, né, e agradeceu. E Naamã voltou então para a Síria, levando uma carga de terra, de Israel, terra santa, né, para ele adorar a Deus através daquela carga de terra, através de se prostrar naquela terra, para ele lembrar de Israel, não é uma lembrança, né, não é uma idolatria, né, irmãos, é uma lembrança. Enfim, Naamã voltou. Mas Geazi, não satisfeito, foi ao encontro de Naamã até uma altura e disse: "Ó, meu senhor, você recebeu visita lá e está pedindo, então se o senhor ainda oferece?" Mas mentindo, né? E aí Naamã prontamente, de muito boa vontade, deu prata, ouro, vestes, coisa arada, né? E o Geazi escondeu, e quando entrou na casa, Eliseu disse: era ocasião para pegar ouro, prata, bois, animais, coisa arada. Não animal físico, né? Em dinheiro. Aqueles presentes ali de Naamã, que Geazi se apossou indevidamente, mentindo. Dava para comprar muita coisa, pelo que dá a entender, né? E aí Eliseu disse: a lepra de Naamã se apegará a ti por todas as gerações, Geazi. Ou seja, o espírito da lepra, o demônio causador daquela enfermidade, estava nos ares procurando uma ocasião, e encontrou em Geazi. Por isso que Eliseu não recebeu os presentes. Não por grosseria, não por desprezo. Porque havia uma carga negativa, algo ali naqueles presentes também, né? E Geazi abriu a porta, deu legalidade e recebeu a lepra, né, de Naamã. Então, aparentemente, duas grosserias de Eliseu. Não atendeu o general Naamã, comandante do exército assírio. Aparentemente uma grosseria, mas ali Deus estava provando Naamã para ver se ele merecia receber aquele milagre. Quase que ele não merece, quase que ele não passa no teste. E depois, aparentemente, outra grosseria de Eliseu. Não recebeu os presentes de Naamã. Por quê? Porque havia uma lepra, né? Procurando ocasião. Então, não era ocasião de receber presente. Eliseu, homem espiritual, sabia. Teve o discernimento. Geazi, homem carnal, foi atrás, ainda com mentiras, né? Quem sabe se ele explicasse para Eliseu: e eu posso receber alguma coisa ou não? Eliseu provavelmente ia dizer: não, se para mim, para ti também não. Porque pode ter consequências, né? Então o mundo espiritual, irmão, se desdobra, influencia, domina sobre o mundo físico, né? Geazi achou que estava ganhando aqueles presentes com astúcia, mas estava ganhando uma enfermidade. Estava recebendo uma maldição, né? Então assim são as coisas, né? Mas aquilo que parecia ser uma grosseria de Eliseu não era. Era prova, era ferramentas, maneiras, métodos de Deus agir, modus operandi do Senhor. De agir para provar a fé, para exercitar a fé e para poupar os seus também, né? Que Deus abençoe com essa palavra. Então Deus muitas vezes nos surpreende, né? Naamã esperava uma forma de tratamento e era outra, mas era uma prova, quase que ele não passa, né? Que Deus abençoe com essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nos dá graça, nos dá discernimento, ó Deus, para discernir a sua palavra, discernir as circunstâncias da vida. Dirige os nossos passos, livra-nos do laço do passarinheiro, das correntes malignas, ó Deus, e de tudo mal. Ó Deus, e alcança vidas através desta breve mensagem. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus.